Apoio Calvest e Donny West. Fala pessoal, o Vive Esportes está começando e já deu para se ter uma ideia sobre o que nós vamos falar, né? É isso mesmo, sobre a prova do laço. Então, se você é amante dos cavalos, não pode ficar fora dessa. Vive Esportes está no ar. Fala pessoal, Vive Esportes esse ano, e como nós já vimos aí na escalada, nós vamos falar sobre prova do laço, dando sequência aí a uma série de programas especial da Expoingá. E hoje nós estamos aqui com o Camargo, Miguel Camargo, para falar um pouquinho. Eu queria saber, primeiramente, o que é a prova do laço? Então, a prova do laço em dupla, que a gente faz aqui, é uma prova onde dois cavaleiros saem do brete e um tem o trabalho de laçar a cabeça do boi e o outro, após o boi ser virado à esquerda, ele é laçado aos pés, né? E aí quando os dois vaqueiros ficar de frente, aí para o tempo. Assim que se dá a prova do laço em dupla. A questão do boi também, você falou que não é bezerro, é outro nome. É o garrote, né? Garrote. Aqui nós usamos bois na faixa de 7 arroba até 10 arroba pra gente estar laçando no laço em dupla. Entendi. E essa ela já é uma prova antiga? Porque muita gente pratica, né? Sim, é uma prova bem antiga. Isso começou lá no Texas mesmo, que é onde o vaqueiro saía para curar o gado, mexer nos bois, para não ter que trazer esse rebanho para os currais. Ele laçava o boi lá mesmo. Então um saía correndo no pasto, laçava a cabeça, e o outro vinha, laçava o pé, esticava e ali fazia o serviço, que era curar um boi, vacinar, qualquer coisa desse tipo. E a partir disso foi se tornando um esporte. Hoje nos Estados Unidos é muito forte isso, tem muitos competidores que laçam, vivem só disso, só em campeonatos, rodeios, para o público mesmo. Treinador, explica pra gente, para treinar, você treina o cavalo, o boi e também o competidor, como que é isso? Então, a gente tenta fazer uns serviços individuais, treinamento do cavaleiro e o treinamento do cavalo. É o que eu costumo dizer, o cavaleiro que quer laçar, ele tem que ter um cavalo já bem firme, que a gente fala, que é um cavalo já pronto, que saiba fazer o serviço. E com um laçador novo. E o laçador velho pode pegar um cavalo mais novo, que é um cara que já laça, tem muito mais experiência. Então tem que estar fazendo isso, laçador novo, cavalo velho. Laçador velho, cavalo novo. E assim a gente treina aqui também animais, desde a doma, e faz o treinamento completo para entregar laçando para o proprietário. Mas assim, já aconteceu por acaso de você dar aula para alguém que nunca tinha montado um cavalo, por exemplo? Com certeza, acontece muito isso. E as pessoas acham que é difícil, mas não é. É bem fácil a prática. E você acha assim que qualquer pessoa então pode fazer, independente de idade? Se dá bem com o animal ou não. Vai do treino. Não, com certeza. Hoje as técnicas, né, ajudam muito o cavaleiro a estar evitando erros e até mesmo acidentes. E a gente tem todas as práticas aqui, temos um simulador de laço. Então a pessoa vai, quando ele opta a laçar mesmo, sai laçando, ele já está bem prático com as técnicas. E aí fica tudo muito fácil. Miguel, e tem alguma raça de cavalo que é melhor para esse tipo de prova ou não? Então, com certeza a gente prefere os quartos de milha, que é a raça quarto de milha. Porque é um animal muito dócil, um animal fácil de treiná-lo por laço em dupla, né? Então a gente não usa outras raças, porque essas outras raças não dão pra gente a docilidade, o gosto pelo gado, que é o calcense que a gente fala. Então a gente procura mais o quarto de milha. Mas tem muita gente que laça no crioulo, laça com outras raças, sim. E qualquer pessoa pode estar praticando, independente da idade ou não? Tem um limite máximo ou mínimo? Pode sim. A única coisa que tem que tomar cuidado é criança, quando é muito pequena, né, tem que aprender primeiro do chão, tudo certinho, ter um cavalo muito apropriado e não tem idade para parar, né? Eu já dei curso para gente de 65 anos ou mais e eles conseguiram laçar. E é muito difícil, porque você tem que, além de você controlar o cavalo, você tem que ter o laço também, a manha do laço, né? Tem que ter uma coordenação, eu acho que eu não daria. Eu já não tive a coordenação de guiar o cavalo no último programa. É muito no tambor difícil. Ele apanhou bem do cavalo. É por isso que eu falo, tem que ter um animal que dê condições para que o cavaleiro novo
esteja montado como se fosse no manequim. Então o cavalo tem que fazer o serviço dele e o laçador tem que fazer o serviço dele. E se ele pensar só nele, ele há mais chance de acertar. E é mais complicado também, porque na verdade depende do companheiro também, né? Da sua dupla. Isso, na verdade são 2 cavalos, 1 boi e 2 laçadores. Então é muita coisa para pensar em poucos segundos. E se falando que a gente precisa de 5, 4 segundos para ganhar uma prova. O treino, no caso de quem vai laçar a cabeça, de quem vai laçar o pé, também é diferente. Sim, o posicionamento é diferente, né? O trabalho do cavalo é diferente. O cavalo que laça a cabeça trabalha de uma forma, o cavalo que trabalha pé trabalha de outra forma. O posicionamento do laço, a corda é diferente, tudo é bem diferente. Mas basicamente a competição tem que laçar o boi no menor tempo possível, é isso? No menor tempo possível, justamente. Tem algumas penalidades que acontecem, alguma regra que a maioria não sabe? Tem que ser seguida? Tem sim. Então as regras são a barreira que o boi tem. O boi ele sai com vantagem do cavaleiro. Porque tem barreiras de 5 metros. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que o boi tem 5 metros à sua frente para sair primeiro. Se você sair antes desses 5 metros, que o boi atingiu os 5 metros, vai soar uma campainha que você quebrou essa barreira. Então vai ser penalizado em 10 segundos a mais. E se o pezeiro laçar um pé, também é penalizado com 5 segundos a mais no tempo final dele, né? E tem também, não pode laçar a paleta do boi, não pode dar 8 no chifre, se o boi tiver chifre, e tem que ser pro pescoço ou chifre pro cabeceiro. E os 2 pés pro pezeiro. E qual que é a média de tempo, mais ou menos, que se faz nessa modalidade? Então, a média de tempo depende muito da prova, né? E depende também da barreira. Mas a turma aí tá correndo na casa dos 5 segundos aí já. Nossa, uma penalidade você já... Uma penalidade tá fora, com certeza. Mas, e você também comentou com a gente antes, a questão se sangrar a boca, alguma coisa assim, também é desclassificado. Justamente. A gente sempre tá cuidando dos animais para que isso não ocorra, né, nas competições. E os juízes estão sempre olhando para isso, né? Se tiver algum cavalo com qualquer sangramentozinho ou algum machucado, aparecendo a ferida, alguma coisa assim, ele já é penalizado. Não pode nenhum competidor estar batendo no cavalo com corda. Tem todas essas coisas que tiram o cavaleiro de estar maltratando os animais. E até mesmo com boi. Não se pode bater num boi, não se pode dar choque mais. Então a gente está reformulando isso para que a gente tenha uma vida longa. E a gente até pensou também, né, Luan, no programa de hoje, a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque tem muita gente que tem certo preconceito. Não entende que acha como que é que é, né? machuca e Com tal. certeza. Mas isso você confere no próximo bloco, pessoal. Não saia daí. Você já ouviu falar da prova de laço nos rodeios, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a prova do laço comprido, que consiste em laçar o boi que é solto à frente do competidor montado a cavalo. Essa modalidade é conhecida também com outros nomes, como tiro de laço no Rio Grande do Sul. Mas o nome mais popular é laço comprido. Desde o brete, a competição já está valendo e o peão sendo avaliado. O laço comprido exige habilidades de montaria e técnicas aprendidas com muito treino. Além do peão, o cavalo também precisa ser treinado. E é necessário no mínimo 1 ano para que o cavalo fique bom. Mas para ele ter confiança na prova, só a partir dos 4 anos de treino. O laçador deve segurar o cavalo no brete até a saída do boi. O cavalo não deve entrar antes. E se houver a saída antecipada do peão, é penalizado em 2 pontos. Se a culpa for do cavalo, chega a 5 pontos. E se o cavalo atropelar o boi, também é penalizado. Normalmente com a perda de 1 ponto. O segredo do laço comprido é aprender a técnica da distância. Na primeira tentativa, o boi já deve ser laçado no chifre para não se soltar e evitar a perda de pontos. Por isso, deve haver sintonia entre o cavalo e o laçador. O peão deve manter a distância correta quando o boi estiver correndo. Pouco antes de laçar, o peão acelera e para logo em seguida para a laçada. A prova é realizada em uma pista chamada de cancha. O espaço tem um ponto demarcado chamado raia. E o laçador deve arremessar antes do cavalo ultrapassar a marca de 100 metros. O competidor tem cerca de 30 metros para fechar a laçada em torno do chifre do boi.
É chamada armada a parte arremessada na cabeça do animal e tem medidas que obedecem à categoria do laçador. A armada é classificada em positiva e negativa. Ela é positiva quando o competidor laça apenas o chifre do boi, e negativa quando o laçador erra ou o boi tira o laço da cabeça antes de passar pela saída da pista, ou o laçador acerta o chifre do boi depois dos 100 metros. O laço comprido é uma competição de precisão que envolve duas fases, uma classificatória e uma final eliminatória, que é o mata-mata, onde quem errar está fora da competição. Ganha o laçador que tiver 100% de aproveitamento na fase do mata-mata. Depois de laçado, o peão deve dar uma volta com o boi preso e retornar ao brete. Estamos de volta com o Vive Esporte de hoje para falar da prova do laço, em especial a Expoingá. Estou aqui agora com o médico veterinário Arthur Borges Neto, que vai explicar para a gente a questão dos cuidados com os animais. Vamos direto já na polêmica, né? Muita gente fala que não é esporte, que isso maltrata os animais. O que você acha disso? Explica para o pessoal de casa. Realmente é uma polêmica grande isso aí, né? Mas assim, a gente está aqui hoje até mesmo para poder desmistificar isso aí, né? Os animais, desde os bois até os cavalos que são utilizados no esporte, a gente considera como atletas. Então eles são bem cuidados, são bem tratados, têm assistência veterinária 24 horas, né? Então, antes e depois do treinamento. Antes, depois, constante, né? Então assim, são animais supervisionados, até para que não ocorra esse tipo de maus tratos, né? Então a gente até considera que se tiver maus tratos com os animais, eles não vão nos servir. Parte desse princípio. Então os animais eles têm que estar bem domados, eles têm que acreditar em você para poder trabalhar bem. Então esse tipo de parceria entre animal e ser humano, principalmente em equinos, ele existe. Então, na verdade, o que a gente preza muito é pelo bom senso, né? E pela parte de assistência mesmo. Os animais passam por odontologia, né? Por parte hematológica, de exames laboratoriais, né? Então, são livres de qualquer doença. Então, são animais atletas, específicos para o esporte, né? E por que você acha, então, que as pessoas têm essa ideia de que machuca o animal? Porque laçam ele? Por que será? Na realidade, hoje, a gente está enfrentando um problema seríssimo, que é a humanização dos animais, né? Lógico que teve os excessos lá para trás, isso é fato, né? Porém, foi corrigido, né? E a gente preza muito por isso, por essa correção. Alguns erros que houve no passado não acontecem mais hoje. Inclusive são até penalidades, né? Correto, são desclassificados, não existe nem penalidade. Se houver qualquer maus tratos, seja no bovino ou no equino, em uma prova, ele é completamente desclassificado da prova, né? Na hora ali, quem está ali, hoje as provas elas têm que ter um RT, então o médico veterinário permanece na prova 24 horas, uma equipe de médicos veterinários, né? Então esses animais são bem cuidados, né, e bem vistoriados. Então qualquer tipo de excesso que tenha, que pode ocorrer, o ser humano ele é suscetível a isso, né? E se tiver esse tipo de excesso, hoje é desclassificado da prova. No bloco anterior do programa, o treinador Miguel Camargo, ele comentou da questão dos arrobas, que o boi tem que ter de 7 a 10 arrobas. Por que disso? A questão do peso, você falou que equivale a quanto? O peso, a arroba hoje é 15 quilos, né? Então uma arroba equivale a 15 quilos. O que a gente classifica para uma prova de team rope, que é o laço em dupla, é que o boi tenha no mínimo 250 quilos. Então vamos colocar que em um centro de treinamento o boi vai ter de 230 a 300 quilos. Então tem boi que chega a 10 arrobas de média, né? E por que disso então, desse... Justamente para isso, porque é uma prova... Ela é uma prova dinâmica. Então vem o cabeceiro, ele laça a cabeça do boi, e vem o peseiro e laça o pé do boi. Se você põe um boi que não esteja preparado para esse tipo de fundamento, você pode realmente ter lesões. Então eles têm mais resistência. Mais resistência. E essa prova foi desenvolvida, teoricamente, para esse tipo de gado. O animal tem que ter um certo peso para fazer parte da prova, senão a prova ela é errada. Esses animais, 60 dias, no máximo 90 dias, estão trocando.
tá? Para justamente ele perfazer a parte dele de vida, né? Então eles saem daqui e partem para a parte de engorda, né? A questão da musculação, por exemplo, não sei, nos cavalos, usa isso também? No outro bloco o Miguel falou bastante sobre o quarto de milha, né? Nessa prova também, no caso específico da raça quarto de milha, esses animais são preparados geneticamente para isso. Ah, tá. Então essa musculatura, a força, a potência, já vem da genética desses animais. Lógico que você tem que fazer um preparo. O que é esse preparo? É como se fosse um atleta. O animal tem que estar preparado para correr, ter fôlego, aguentar o exercício, né? Aguentar aquilo que ele é cobrado pelo treinador ou por quem está em cima dele, pelo esportista, no caso, né? Pelo atleta. Entendi, muito bacana. Eu acho que deu para esclarecer aí para o pessoal de casa mais ou menos os cuidados realmente que vocês têm que ter, que não é qualquer jeito que pega o animal, que trata o animal, que tem todos esses cuidados, né? Um detalhe interessante, se você pegar a alimentação, principalmente dos equinos, é totalmente balanceada. Então, ração é balanceada, a quantidade de verde, de volumoso que ele come é balanceado. Existem qualidades desses alimentos, então tem alfafa, tem feno, né? Então tudo é controlado. Horários específicos. Né? E isso também gera mão de obra. Então a gente fala que o esporte, hoje você pode ver aqui, ele envolve muita mão de obra, ele dá muito emprego, né? Então isso é um fator importante também para a gente estar podendo valorizar o esporte. Valorizar o esporte, é isso aí. Obrigada. Obrigado. Viu? Bom, pessoal, vamos saber o que o Luan está aprontando agora. É com você, Luan. Olha, Letícia, agora eu estou aqui com o pessoal que participa da prova do laço em duplo. Eu queria saber, há quanto tempo que vocês participam dessa prova? Eu comecei tá com um ano já. Um ano? E vocês dois juntos? Comecei treinando na casa dele lá. E por que você decidiu fazer a prova do laço? Eu trabalho com isso, né? Desde pequeno e deu certo a oportunidade de estar indo lá treinar na casa dele lá e nós estamos indo pra frente. E pra você, por que você te atraiu essa prova? A gente sempre foi criado no sítio, né? Muito envolvido com animal. E a gente vem da agricultura, não é muito envolvido com o boi, né? A gente tem pouco lá, né, no sítio. E sempre trabalhando de operação de máquina e eu entrei mais como esporte. Hoje eu tenho as cocheiras, né? Cuido do carro dos outros e pego algum cavalinho para treinar. Tô começando agora, sou amador ainda, né? Faz uns 4 anos que eu pratico o esporte. E é isso aí. Você já participou de competições juntos os dois? Já. Já? Quantos mais ou menos? Eu e ele começou faz menos tempo, né? Faz um ano. Umas 3, 4 provas. 4, legal. Vou passar pro pessoal aqui do lado. Perguntar, você também já participou de competições? Já participei. Já? Quantos mais ou menos? Umas 4. Sim. 4. E o que te atrai nessa prova? Na verdade é a paixão que a gente tem pelo cavalo e pelo esporte, né? E pelo mundo country, né? Qual que é mais difícil na hora da competição mesmo? Na competição é concentração, adrenalina e tentar não errar, né? É muito difícil você ter esse controle do cavalo e também do laço ali na hora? Na verdade é um conjunto, né? Equitação que você tem que ter no cavalo e tem que ter a pontaria, né? Do laço. E tem que ter sincronia também com o outro sincronia com o parceiro. Não adianta você laçar o seu boi e se você não fizer o boi sair certinho pro seu parceiro, ele não vai conseguir laçar. Você faz fotos também, né, nesses eventos? Faço cobertura de provas cronometradas. É muito difícil, porque tem toda a questão da velocidade, exposição luz, tudo, né? Você tem que ter um controle, tem que saber um pouco do esporte também para você poder registrar o momento certo. Porque tem toda a parada do cavalo, tem a hora do arremesso do competidor, então você tem que ter mais ou menos o tempo dele para poder você registrar a foto. Então não é só você chegar lá e querer fotografar, você tem que também conhecer a modalidade e praticar. Você pratica também? Pratico, mas bem pouco. Mas é a parte de cobertura mesmo, de fotografia. No próximo bloco, a Letícia vai tentar aprender um pouquinho. Você acha que tem condição disso ou é muito difícil aí? Sim. Tem. Então beleza. Então pessoal, que a gente vai conferir daqui a pouquinho aí como é que vai funcionar essa aula prática. Olha pessoal, estamos de volta agora para saber um pouquinho mais da prática e também fazer uma aulinha. Primeiramente eu queria saber, na hora da competição, quais são as categorias que tem? Então, cada laçador tem seu handicap, sendo que ele pega o handicap dele e vai escolher qual somatória ele quer correr. Tipo, se eu for um handicap 2 e você for um handicap
2, nós vamos correr na somatória 4. Então tem a categoria 3, 4 são iniciantes, 5, 6 até a 11, aí já é um povo mais graduado, né? E a gente costuma falar que os abertos são da 8 a 11. E questão dos equipamentos, quais são os equipamentos principal? Então, principal é a corda. Tem que ter uma corda de boa qualidade, e sendo que as cordas de cabeça são 31 pés e as cordas de pé são 35. E a corda de pé, geralmente, ela costuma ser mais firme e mais pesada um pouco. E as cordas de cabeça, elas são mais maleáveis, né? São as cordas mais maleáveis. Mas vai depender muito do gosto do laçador, que tem laçador que gosta de laçar cabeça com corda de pé. E assim por diante. Entendi. E na hora da prática, você vai aprender. No caso, eu e a Letícia aprendendo agora pela primeira vez, né, Letícia? Qual que é a base para quem quer iniciar nessa modalidade? Então, a base, passo número 1, é esse rapaz aqui, que é esse manequim que a gente usa para pegar todas as técnicas, para quando você montar o cavalo, você vai estar na cabeça o que você tem que fazer. O que você vai fazer aqui, você vai fazer em cima do cavalo. Ok, como é que funciona? Então vamos lá. Primeira coisa é o posicionamento. Sempre, você vai laçar a cabeça do boi, o cavalo tem que estar à esquerda do boi. Então você vai ficar uma distância que você consiga girar a corda apontando para o boi. O giro sobre a cabeça não precisa ser muito forte e nem pode ser muito lento. Tem que ser um giro firme, uniforme, sempre do lado esquerdo do boi. Esse é o primeiro passo. Eu costumo dizer que a gente divide em posição, giro e arremesso. Então o posicionamento é do lado esquerdo, o giro sobre a cabeça e um giro plano. E o arremesso é um arremesso forte com a palma da mão aberta em sentido para o boi. Entendi. Qual que é a maior dificuldade na hora de você fazer essa primeira base que geralmente o pessoal encontra? Então, eu acredito que o maior problema dos laçadores é o posicionamento. Quando o cara tem consciência, o laçador tem consciência do posicionamento dele, a partir disso fica tudo mais fácil, né? E só que o pessoal não consegue colocar muito o cavalo na posição certa e acaba inventando outros tipos de laçar porque não está na posição certa. Entendi. Então na hora você tem que saber posicionar o cavalo e também posicionar o jeito que você vai estar. Justamente. Você colocando o seu cavalo numa posição adequada, que você consiga laçar o boi fácil, tudo vai soar bonito. Porque você tem que estar mais ou menos como se fosse numa poltrona. O cavalo vai te carregar até o boi, ele vai trabalhar para você. E a partir disso você vai laçar o boi. Ok. Tentar, Letícia, né? Vamos chegar ali pra cá e vocês vão laçando. Ó, vai pra lá pra cá. Aí, ó. Vai lá, você vai laçar e vai. Agora vem no movimento, ó. Então, pra trabalhar de mão Calma. Estica o braço. Vamos continuar isso aqui. Olha. Não tá bom, não. Não. Quase. Olha pessoal, agora na hora da gente ver se realmente vamos conseguir fazer a prova, e nós vamos fazer no boi mecânico, né? Boi mecânico. Isso Por aí. quê? Então, é um material que a gente usa muito para estar simulando uma laçada, né? E até para tirar um pouco da adrenalina da pessoa que está aprendendo, que aqui você pode errar, aqui você pode fazer as coisas
erradas e sem se machucar, sem machucar o animal sem também, dando né? atrito, Então beleza, vamos ver como é que é primeiramente em cima do cavalo aqui pra gente conseguir fazer certinho. A gente chama a laçada e as boias, ela sempre fica pro lado de cá, do lado direito. E com a mão esquerda na rédea, você vai girar a corda sobre a cabeça, sempre apontando para o boi. Isso aí. E daí, na hora de laçar, você só vai inclinar o corpo para frente e tirar os bolsos da sela para laçar. Isso aí. Beleza. Tá ok, vamos tentar. E a próxima eu sei, Letícia. Lança a corda. É isso. Bom, galera, como de costume, já tô ficando muito mal acostumada. Inclusive, eu ganhei, tá, gente? Aí, o nome disso, gente, é cavalheirismo, entendeu? Você deixar a pessoa ganhar. Tá. Mas semana que vem tem mais Viva Esporte e eu tenho uma revelação pra fazer, Letícia. O porquê que você ganha em todas. Olha, não relacionado a comece com as suas cavalos. desculpinhas, não. Mas eu, se fosse você, não perderia. O próximo programa realmente é terça-feira, às 6h30 da tarde, né, Luan? É isso mesmo, logo após o Comunidade do Conhecimento. Então, nós esperamos vocês até semana que vem, pessoal. Até lá!